Uma cena que uma família jamais esquece. O marido chega em casa do trabalho e é preso na frente da mulher e dos 2 filhos. A acusação, um crime que aconteceu há 22 anos numa cidade de outro estado onde ele nunca morou. E aí, culpado ou inocente? A mulher dele, que viu tudo de perto, vai ajudar a gente a responder essa pergunta. Depois de um dia inteiro de trabalho, um homem de 50 anos é surpreendido pela chegada da polícia. Ninguém imaginava, ninguém esperava por isso. Foi um susto, um choque. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais levam o homem para uma viatura que estava parada na porta da casa da família. Não deixaram tomar banho, não pôde tomar banho, estava todo sujo de gesso. O homem preso é Ademar Valentim Silva. Ele leva uma vida tranquila ao lado da esposa Ariela e dos filhos Vitor e Vitória. Ademar, como pai, maravilhoso. Os filhos adoram o pai. Profissional respeitado na construção civil, ele é especialista em instalação de placas de gesso. Trabalhador, muito honesto. A notícia da prisão de Ademar se espalha rapidamente em Ipatinga, interior de Minas Gerais. A mãe ouviu no rádio, me ligou. Eu tô com as pernas bambas, que eu escutei um negócio aqui. Me responde uma pergunta. O Ademar tá preso. Eu saí correndo para a casa dela para contar para ela. Ademar é levado para um presídio da região. Lá dentro, fica incomunicável. Ninguém estava sabendo de nada, só tinha um mandado de prisão de 2018 da Serra, no Espírito Santo, mas ninguém sabia o porquê. Em casa, os filhos, sem entender nada, começam a sofrer com a ausência do pai. Meu filho ficou com vergonha de ir para a escola, tá todo mundo sabendo. O Vitor sentava num canto na casa da minha mãe e chorava. Isso doía. A Vitória trabalha de manhã, chegava do serviço. Não quero almoçar, não quero jantar. Mas a Ariela se recusa a acreditar que o marido possa estar envolvido em algum crime. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que não foi ele. Ele é inocente. E eu vou provar isso. Eu vou atrás de tudo. Ariela contrata um advogado. Ela tem pressa. Quer tirar o marido da prisão o mais rápido possível. Verifiquei que era um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra, no Espírito Santo, que era um processo de 2001. Então, era um processo de 2001, é um processo físico. Não se tem acesso hoje por meio eletrônico, não tem informação nos autos, o que é que o senhor está sendo acusado especificamente. E aí falei, o senhor vai ficar preso até que a gente possa descobrir especificamente o que é. Mas por que Ademar está preso por um crime que aconteceu há 22 anos? Qual crime ele cometeu? Seria um segredo guardado por mais de 2 décadas? Ademar é trabalhador, uma pessoa humilde, tem uma rotina de vida, é uma pessoa excepcional. Ariela vai ajudar o Domingo Espetacular a desvendar esse mistério e revelar por que o marido foi preso. Na busca para provar a inocência do marido, Ariela tem acesso à cópia do processo que envolve o nome de Ademar Valentim Silva. Um homem preso por um crime que aconteceu há 22 anos, numa cidade onde ele nunca morou. Será que ele foi capaz de esconder esse segredo por tantos anos? A mulher garante que ele é inocente e diz que vai provar. Mas afinal, que crime é esse que o levou para a prisão? Ademar Valentim Silva, de 50 anos, recebe voz de prisão em frente de casa assim que chega do trabalho. A família presencia tudo. E eu fiquei sem entender, ué, gente, mas meu pai preso? Como assim? Eu fiquei muito perturbado com a situação, muito chateado. Pensava no meu pai e aí eu chorava. Ademar é preso por 2 policiais rodoviários que apresentam este mandado de prisão e colocam um homem numa viatura. Você soube como que eles acharam Ademar? Sim, Como? Eles me informaram o seguinte, que estavam monitorando há muito tempo já pela placa do nosso carro.
Ademar é levado até a sede da Polícia Militar Rodoviária de Ipatinga, interior de Minas Gerais. E a equipe do Domingo Espetacular está na cidade para contar uma história que mais parece um filme de suspense. Estamos vivendo um pesadelo, um filme que eu jamais imaginei na minha vida passar por isso. A gente não dorme, a gente não come, a gente não vive. A nossa rotina parou. Na mesma noite, Ademar é apresentado nesta delegacia da Polícia Civil. Algemado, ele é colocado numa pequena cela atrás desse portão. 24 horas depois, a família recebe a notícia da transferência de Ademar para este presídio aqui de Ipatinga, o Ceresp, uma cadeia que funciona como centro de remanejamento provisório. Ademar está entre homens acusados dos mais diferentes crimes, entre eles roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio. Mas afinal, Ademar é ou não é um criminoso? O que será que aconteceu 22 anos atrás? A prisão de uma pessoa acusada de um crime de roubo é muito grave, né? Hoje os presídios são superlotados, né? Todo mundo que entra lá tem um risco de violência, um risco de doença, uma série de riscos, né? O advogado contratado pela esposa de Ademar primeiro descobre que o marido dela está envolvido em um crime que aconteceu em 2001. O tal crime teria sido cometido a 430 quilômetros de Ipatinga, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Há um engano porque o senhor Ademar nunca morou na Serra, nunca morou no Espírito Santo. O advogado viaja até o município de Serra e consegue uma cópia do processo. Nele, a revelação. Ademar é acusado de cometer um assalto à mão armada. Segundo o boletim de ocorrência registrado 22 anos atrás, em junho de 2001, dois jovens dirigem por uma avenida de Vitória e, ao reduzirem a velocidade do carro, são cercados por dois criminosos. Um deles armado com um revólver 38. Já dentro do veículo, sob a mira da arma, as vítimas entregam os pertences. Uma delas reage, luta com um criminoso. Os jovens conseguem escapar. Já os dois ladrões fogem com o carro, mas acabam presos horas depois na cidade de Serra. Um deles é Ademar Valentim Silva. Na época, a Ariela ainda não conhecia Ademar, mas ao vasculhar os arquivos de família do marido, ela descobre algo que pode comprometê-lo. Fotos de uma viagem para o Espírito Santo 22 anos atrás. Parece que estamos vivendo um pesadelo. Ademar viajou para o Espírito Santo em 2001 com a ex-mulher, com quem teve 2 filhos, mesmo ano do crime. Será que nessa viagem o Ademar teria coragem de cometer um assalto sem a família saber? Diante de tantas provas documentadas no processo, como testemunhas e a apreensão da arma do crime, Ariela ainda acredita na inocência do marido, principalmente depois de um detalhe no processo que chama a atenção dela. Essa não é a assinatura do meu marido. A gente vai mostrar a assinatura do Ademar no RG dele, com a assinatura que a justiça coletou na época, no caso o Ademar, que foi preso, né? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. A assinatura original do Ademar no documento dele é escrita dessa forma, ó. Comparando com essa daqui, coletada na época do crime, do boletim de ocorrência, a gente já vê que há diferenças em algumas letras, né? Não há uma cópia da identidade, não há foto, não há nenhum outro mecanismo de identificação. Além das assinaturas diferentes, o advogado encontra outras falhas graves no processo e entra com um pedido de soltura de Ademar 2 dias depois da prisão. Mas era sexta-feira, véspera de carnaval. Para surpresa do advogado, às 3 da tarde, não havia mais ninguém na Promotoria de Justiça de Serra, no Espírito Santo. O portão estava fechado com um cadeado, como mostra essa foto enviada pelo advogado a Ariela. Ou seja, a possível soltura de Ademar fica para depois do feriado. Naquela hora foi para mim um impacto.
levei um choque. A gente não dorme, a gente não come, a gente não vive. A nossa rotina parou. 9 dias depois, enfim, Ademar é solto. Se ele não cometeu o crime, quem então é o autor do roubo em 2001? Existe um outro Ademar Valentim Silva solto por aí? Ou tudo não passa de encenação? Que falhas foram encontradas pelo advogado no processo? O Domingo Espetacular tem acesso a um documento que pode mudar essa história. E o que Ademar tem a dizer? Existe algum segredo que precisa ser revelado? Um documento é a principal pista para determinar se o gesseiro, preso por assalto à mão armada, é ou não inocente. Um crime que aconteceu há 22 anos, numa cidade longe de onde ele mora. Será que era ele naquele assalto? É o que a gente vai descobrir agora. E logo depois você fica com o Câmera Record. Roberto Cabrini fica frente a frente com o homem que confessou ter ateado fogo e matado o marido de uma colega de trabalho. Depois de ficar 9 dias preso, Ademar Valentim Silva é solto e reencontra a família. Foi muito gratificante, né? Eu não imaginava que tivesse tantas pessoas, né, lá para me receber. E finalmente o momento chegou, o momento mais feliz de todos. Ademar é acusado de cometer um assalto à mão armada 22 anos atrás em Serra, no Espírito Santo. Pela justiça, ele é visto como alguém que está sendo denunciado. Ele ainda precisa provar. Não tem uma condenação do Sr. Ademar ainda. Tá? Ele foi preso por uma prisão preventiva. Mas Ademar garante que não cometeu crime algum. Eu nunca tive passagem nenhuma pela delegacia, nunca envolvi em briga nenhuma, nunca tive arma de fogo, nunca possuí, não sei como que funciona. O meu mundo é diferente desse daí. Então, por que o nome dele aparece associado ao assalto ocorrido em junho de 2001? Se foi preso por isso, como conseguiu a soltura? É agora que começam as respostas. Depois de ler todas as páginas do processo, esse advogado descobre que um homem pode ser o causador do envolvimento de Ademar no assalto. É Adriano Justino Barbosa. Ele é citado no processo. Assim como Alexandro Oliveira da Silva, o outro homem preso no dia do assalto. Eu não faço a mínima ideia quem são essas pessoas. Alexandro, segundo consta no processo, participou do crime ao lado de Ademar. Foi preso na época e tem paradeiro desconhecido atualmente. Já Adriano seria, na verdade, o comparsa do crime. Um homem que no dia da prisão teria se passado por Ademar durante o depoimento aos policiais que atenderam a ocorrência na época. Como não tem nenhuma identidade aqui, eu acho que ele decorou o nome do pai, da mãe e a data de nascimento. Não tem a cópia da identidade, não tem uma foto, não tem nada. Foi simples. Se passar por outra pessoa. Mas como Adriano teria usado as informações dos documentos do Ademar, uma pessoa que mora em Ipatinga, Minas Gerais, se o caso aconteceu em Serra, no Espírito Santo, a mais de 400 quilômetros de distância? Lembra da viagem do Ademar com a ex-esposa e 2 filhas para o Espírito Santo em 2001? Pois é, Ademar conta que naquela ocasião, após sair da cidade de Serra, ele perdeu todos os documentos durante uma parada em um posto de combustíveis. Fui lá, comprei a água e coloquei meus documentos em cima do teto do carro para mim terminar de acomodar e passar as garrafinhas de água para dentro do carro, né? E fui embora e a carteira ficou em cima do teto do carro. Cláudia, a ex-esposa que mora hoje em Portugal, enviou este vídeo para o Domingo Espetacular para confirmar a história contada por Ademar. Ele deixou a carteira em cima do carro, mas deu conta, quilômetros bem para frente, chegamos em Ipatinga, ele fez o BO, né, que antigamente era por escrito, ele fez o BO, tirou novos documentos. Esta semana, Ademar tentou resgatar o boletim de ocorrência. Por ser muito antigo, não consta no arquivo digital da polícia. Guardei por muito tempo. Depois de tanto tempo, provavelmente eu desfiz dele, né, de comprovante, né? Mas como saber se Adriano Justino Barbosa usou mesmo um RG
de Ademar Valentim Silva, há 22 anos, quando foi preso por assalto. A gente foi atrás dessa história. Adriano está morto, como informa este laudo. Ele morreu na cadeia 2 semanas depois da prisão. Causa da morte: estrangulamento. E também não há uma foto sequer dele no processo. Ao encontrar o homem morto na cela, que todos pensavam ser Ademar Valentim Silva, os agentes entram em contato com o número de telefone que o falecido tinha informado ao dar entrada no presídio. O número era do pai de Adriano, um policial militar hoje aposentado. O Domingo Espetacular tentou falar com a família de Adriano, mas ninguém quis receber a nossa equipe. O advogado Wellington Werneck descobriu que o Ministério Público sabia desde o início do processo que havia uma confusão entre os nomes de Ademar e Adriano. O falecido era o Adriano, está bem claro lá nos autos. O único que não ficou convencido disso no primeiro momento foi o Ministério Público. Há uma falha nesse caso aí que compromete todo o processo e que desencadeou o pedido de prisão do senhor Ademar. O mandado de prisão contra Ademar estava expedido desde 2007, mas só foi cumprido agora porque o nome dele foi parar no Sistema Nacional de Justiça, que foi unificado 5 anos atrás. Então, se Ademar ainda é visto como o autor do crime em 2001, como é que ele conseguiu a soltura depois de 9 dias preso? A resposta está nesta nota enviada pelo Ministério Público do Espírito Santo. O órgão admite que foi detectada nos autos do processo a possível inconsistência nos documentos. Diante disso, requereu à Justiça que o homem, no caso Ademar, fosse colocado em liberdade e se comprometeu a tomar todas as providências para a identificação do real autor dos fatos. Existem muitas falhas nesse processo. A imagem dele foi arranhada, né, junto à sociedade. A Justiça tinha que reconhecer que houve um equívoco na identificação, né, e encerrar o processo, extinguir a punibilidade pela morte do autor, que era o Adriano. Teria que se extinguir e retirar o nome do senhor Ademar dos autos. Ademar revela que os 9 dias na prisão foram momentos muito difíceis. Fui preso com mais 11 pessoas e as pessoas que estavam lá são pessoas criminosos, né? Meu mundo não é este, né? O advogado da família avalia um possível pedido de indenização. Mas, no momento, Ademar, ao lado da mulher e dos 2 filhos, quer apenas provar a inocência. Você se sente totalmente livre? Eu ainda não. Não sinto, não. A sensação que a gente tem é que acontece de chegar numa esquina ali e chegar alguém e te abordar de novo e te levar preso novamente. Eu não me sinto livre, porque o meu nome ainda está pendente. Eu espero que os superiores responsáveis por tudo isso resolvam essa situação e tire o nome dele de lá, limpe o nome dele e isente ele de qualquer culpa. Ah, e tem mais um negocinho importante sobre o RG, né, Ademar? A questão é que o RG agora vai ter que ser guardado, se possível, até num cofre, né, menino?